Então, vamos lá. Gente, o objetivo. Qual que seria o objetivo de se trabalhar o manejo sanitário? Agir de forma profilática, né? Agir de forma profilática, evitando prejuízos com a perda de animais e tratamento. É sempre mais barato prevenir do que remediar, né? Assim já dizia o ditado. Então, é sempre mais barato tratar o animal, tratar não, prevenir a doença do que ter que tratar ou mesmo a perda dos animais. Quais são as principais doenças qual é a doença mais famosa hoje aqui no Brasil relacionada à bovinocultura? Posta aí. Quem é que vai postar primeiro? Febre aftosa, parabéns, Pedro, Brittany, Rayane, show de bola. A febre aftosa é a famosona, né? Hoje também eu vou falar um pouquinho sobre carbúnculo sintomático. Febre aftosa, carbúnculo sintomático, e vou falar também um pouquinho sobre brucelose. Aproveitando para montar a aula, viu, pessoal? Tentar falar dessas três doenças hoje para vocês. Gente, febre aftosa. O que caracteriza a febre aftosa? A febre aftosa tem uma alta taxa de mortalidade? Hein, Lorena? Responde aí pra gente. A febre aftosa tem uma alta taxa de mortalidade? Ninguém responde? Sim. Em média, quantos por cento, Lorena, dos animais morrem quando acometidos com aftosa? Quem é que concorda com Lorena, pessoal? Na verdade, eu vou perguntar quem é que não concorda com Lorena. Bora, bora. Nós estamos atrasados já na aula. Perdi muito tempo aqui. Quem é que não concorda com Lorena? Fala aí para mim. Vamos, pelo menos uma resposta, senão eu não vou avançar, não vou ficar parado aqui no tempo. Aí eu não fecho conteúdo. Peter concorda com Lorena. E se eu falar para vocês que a febre aftosa dificilmente mata os animais, vocês iam me chamar de louco? Dificilmente a febre aftosa mata os animais, Lorena. É uma doença, ela tem uma baixa taxa de mortalidade. Os animais acometidos de aftosa que morrem são aqueles que já estavam com o sistema imunológico bem debilitado, mas normalmente a febre aftosa ela não mata. Engraçado, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, Rayane, porque tem um mau entendimento com relação a isso. Então, a febre aftosa. Por que chama febre aftosa? Um dos motivos que se chama febre aftosa é que os animais realmente eles ficam em estado febril e o surgimento de aftas na língua. Essa é a derivação do nome, né? Febre aftosa. É uma doença altamente contagiosa. Ela dissemina, é um vírus, né? Causado por um vírus. Ela tem uma alta taxa de morbidade. Todo mundo sabe o que é morbidade? Quem sabe o que é morbidade? Gente, participa, vamos participar aí. Sabe por que eu estou pegando esses detalhes? Porque eu sei que tem gente que não sabe o que é morbidade. Aí, às vezes, um que sabe responde, ou um que não sabe fala assim, eu não sei, eu vou e falo. Se ninguém responder, ninguém falar, eu vou dar como se todo mundo sabe, viu? O que seria morbidade? Hã? O que seria morbidade, pessoal?
capacidade de causar doença, não. Características, qualidade, não. Tempo de que a doença fica no indivíduo, não. E do estado da doença, comportamento. Galera, vocês têm que saber. Morbidade está relacionada à taxa de transmissão daquela doença. Se uma doença tem baixa morbidade, ela tem um baixo poder de transmissão. Por exemplo, coronavírus, ele tem uma alta morbidade, porque ele dissemina muito rápido. Tá entendendo? Normalmente, doenças viroses, elas têm uma alta morbidade, mas não significa ter uma alta mortalidade. É diferente. Morbidade, mortalidade. Morbidade está relacionada à taxa de transmissão da doença, viu? Seguinte. Então, a febre aftosa é causada por vírus. Ela tem sintomas, né? Os principais sintomas: aftas na língua, excesso de salivação, vesículas ulcerativas, né? Normalmente tem forma úlceras, né? Bolhas nos cascos e nos tetos dos animais. Podem ocorrer, né? Pode ocorrer infecções secundárias, né? Essas infecções secundárias podem ser derivadas de um processo inflamatório dessas vesículas, né? Perda de peso, se o animal tá com a boca cheia de vesículas, né? E com casco, com problema, normalmente ele não vai conseguir caminhar, não vai conseguir engolir. O animal ele perde muito peso, diminui também, né? Ocorre muitas vesículas no útero do animal, principalmente nos dedos. Diminuição acentuada na produção leiteira e dificuldade de locomoção. E também é uma zoonose, pode ser transmitida ao homem, viu, pessoal? Então, gente, se essa doença não é tão... tem uma baixa taxa de mortalidade, por que ela é tão... preocupa tanto as pessoas? Por que ela preocupa tanto é uma doença, assim, tão difundida, tão... Não, o ser humano também não... Ela, se quando pega, não vai morrer fácil também, não. Não é por questão do ser humano, não, viu, pessoal? Infelizmente, a gente está mais... Pronto, agora a Isabela falou. A questão é financeira. A questão é financeira. Lorena falou. A questão é financeira. O que acontece? O animal ele perde muito peso e rápido. É uma doença aguda. Qual é a diferença de uma doença aguda e uma doença crônica? Hein, pessoal? Qual a diferença entre uma doença aguda? Tem sim, viu? Tem, Rayane, tem que ser. Muito bem, Brittany, certinho. Doenças crônicas são demoradas. A febre aftosa é uma doença aguda, mas ela, o sistema imunológico dos animais, naturalmente, eles combatem a doença e se curam. Dessa forma, o grande prejuízo é o que? Perda de peso. Vamos pensar no rebanho mundial aí, se for acometido, nós estamos com um confinamento de 1.000 bois. Aí eu penso assim, teve um surto de febre aftosa, os animais adoecem, além dos trabalhos sanitários, tratamento. Vamos pôr aí que o animal, cada um perde 2 arrobas. 1.000 bois vezes R$ 500, né? Seria R$ 500.000 de prejuízo. Porque 2 arrobas são R$ 500. Só para ter uma analogia. Então, o impacto econômico em um rebanho é muito grande. A produção de leite fica comprometida. Então, tudo é problema. Então, é uma questão econômica, não é uma questão de mortalidade. Normalmente, a febre aftosa vai cometer animais biungulados, né? São animais que têm cascos fendidos, como, por exemplo, bovinos, caprinos, ovinos, suínos, bubalinos. A vacinação é obrigatória, algumas pessoas jogam fora. O que vocês acham disso? É certo jogar fora, não é certo jogar fora? Qual que é a opinião suas com
futuros profissionais da área com relação a jogar fora as vacinas? Tem gente que compra porque é obrigatório e joga fora. O que vocês pensam disso? Besteira? Joga fora mesmo? O produtor está vacilando? Qual seriam as alternativas? Hein, pessoal? Aplicar, né? Se é obrigatório, tem um motivo de ser obrigatório, né, Leonel? Muito bem. Se é obrigatório, tem um motivo. Não é à toa que é incoerente. Se ele é obrigatório, muito bem, Luiz. Mas e por que o pessoal joga fora? Vamos entender agora. O produtor reclama de abscesso, fato. É uma doença, é uma vacina oleosa. Ela, inclusive, é ruim para aplicar, pelo fato dela ser oleosa. Forma um abscesso. Muitas vezes também um abscesso, que ele é formado só momentaneamente, depois dela absorver. Por ser uma vacina oleosa, e a gente aplica muitas vezes, ela pode ser aplicada de forma subcutânea ou intramuscular, ela demorou um pouquinho para ser absorvida pelo organismo. Também tem a questão do manejo, né? O manejo de higiene das agulhas, troca das agulhas. Muitas vezes o pessoal quer utilizar uma agulha para um número elevado de animais. Recomendo isso aí, trocar a agulha pelo menos a cada 10 animais. Se não fizer isso, pelo menos confere se a agulha está com corte adequado ainda, se ela está furando perfeitamente, porque muitas vezes a agulha ela perde aquele corte, ou bate em alguma coisa, ou cai no chão, e aí, quando ela não está com corte adequado, fica pior, dificulta a vacinação e a chance de inflamação em processo infeccioso é maior. Aí entra outras bactérias, essas outras bactérias podem causar, sim, um abscesso. Hoje em dia também já diminuiu, né, a dosagem da vacina de aftosa, então isso aí vai melhorar, vai diminuir essa incidência de abscesso. Sim, justamente, diminuiu. E é uma vacina ruim de aplicar. Toda vacina oleosa, ela é ruim de aplicar. Ela é mais dura, tem mais problema com questões da pistola, né? Ela engancha mais, força mais. Mas, enfim, tem a questão do trabalho. O produtor, muitas vezes, ele acha difícil, complicado, juntar o rebanho todo, todos os animais no curral, vacinar todo mundo. Então, ele gasta dias de serviço. Então, às vezes, ele prefere não vacinar por conta disso. Não acredita que é um problema tão sério, até mesmo porque alguns produtores sabem que não é uma doença mortal. Então, eles não levam tão a sério isso. Mas a gente, como técnico, a gente tem que, não pode contribuir para posturas assim. É uma questão econômica muito, muito grande. Só para vocês terem ideia, pessoal. Tem aqui, ó. Eu vou voltar. Peraí. No caso de surto aftosa, dentro de um raio de 3 quilômetros, pessoal, de 0 a 3 quilômetros, essa área vai ficar toda isolada. Todos os animais biungulados presentes nesse raio de 3 quilômetros, eles vão ser abatidos e enterrados para prevenir a disseminação da doença. Por quê? Porque isso tudo, professor, sempre não é tão perigoso. É porque é uma questão econômica. Se o Brasil está aí hoje exportando, o maior exportador mundial de carne bovina do mundo. E aí nós temos um foco de febre aftosa. Simplesmente, vários contratos vão ser rompidos, não vão ter o que fazer com essa carne. O preço vai cair no mercado interno? Vai. Só que ao mesmo tempo que o preço cai, os produtores são obrigados a desacelerar, ou seja, trabalhar de forma menos intensiva, investir menos. Isso implica diretamente também até na nossa profissão. Quando diminui o investimento
diminuir o sistema, a intensidade do sistema de produção, automaticamente os técnicos deixam de ser necessários. Então, isso tudo simplesmente porque pode ocorrer não, porque se tiver um foco aqui, vários contratos vão ser rompidos e não vamos poder entregar nosso produto. Isso aí é um problema econômico muito grave. Pensa o tanto de gente que está confinando, que está trabalhando, que está dependendo da venda desse produto e, de repente, não tem cliente, não tem como comprar, vai vender pela metade do preço. Lorena falou, então, para eles, o risco da doença não vale o trabalho. Para muita gente, pensa que não quer besteira. Tem muita gente que quer besteira. Tem outros que falam assim, se todo mundo está vacinado, para que eu vou vacinar? Meus animais não vão pegar. Tem esse tipo de pensamento também, mas é tudo pensamento assim, medíocre. São pensamentos medíocres, viu? É obrigatório, a gente deve vacinar. Eu acho que o período de vacinação de aftosa é muito importante. Normalmente, a vacinação de aftosa ela ocorre 2 vezes ao ano, é maio e novembro. Aqui em Minas Gerais, em maio, normalmente a gente vacina, salvo engano, eu tenho que conferir o calendário de vacinação. Em maio, a gente vacina todos os animais presentes na propriedade. E em novembro, a gente vacina os animais até 24 meses de idade. Se não for assim, é de forma invertida. Em Minas Gerais, em alguns outros estados, o calendário é diferente, mas a gente tem que seguir o padrão do calendário, de um calendário nacional e a forma de aplicação no Brasil todo. Aqui em Minas, se não me engano, é isso. São 2 vacinações, maio e novembro. Uma eu vacino todos os animais e outra eu vacino os animais até 24 meses de idade. Pronto. Só que aí, gente, na hora que vocês têm que programar uma lei da fazenda, quando levar os animais no curral, pesar os animais, fazer um controle, verificar a presença de verminoses, carrapatos, aplicar algum outro medicamento, fazer um trabalho preventivo, observar a presença de abscessos, se tem a presença de abscessos, retirar esses abscessos, fazer o tratamento, isso vai nos animais maiores, para estar atento de cicatrizar e sumir aquilo ali, aquele sinal, porque aí eu não vou ser penalizado lá no frigorífico por descarte de carne. Então, não tem como eu usar do manejo da febre aftosa, vou responder agora, tem como eu usar do manejo da febre aftosa para fazer outros procedimentos, para coletar dados melhor, pesar os animais, acompanhar o desempenho. Porque gado de corte, principalmente, eu não devo ficar levando ele no curral toda hora, porque ele perde peso quando ele vai no curral. Aí, responde minha pergunta. Tem estados que estão livres da aftosa. O que você acha da suspensão obrigatória da vacina? Pode ter um surto e o produtor não quiser vacinar? Onde está livre de febre aftosa, não deve vacinar, porque já está comprovado que aquela região, depois de muitos anos, ela não existe mais o vírus. Se não tem a necessidade de vacinar, não tem. Tem as regiões que são livres de febre aftosa com vacinação, que é o nosso caso, e tem regiões que é livre de febre aftosa sem vacinação. Na nossa área aqui, em Minas Gerais, nós não temos casos de febre aftosa. Entretanto, a vacinação é obrigatória. Tem um cronograma, Rayane, que prevê a não obrigatoriedade dessas vacinas a partir de X tempo sem a ocorrência da doença. Não lembro exatamente qual que é o tempo, mas tem um cronograma aí disso aí. Só que se a galera levar na brincadeira, pode voltar. E se voltar, o prejuízo, meu amigo, é incalculável. Pensa aí, hoje em dia, com essa alta aí do dólar. Se tiver um embargo, quantos confinamentos, quantos frigoríficos estão sendo abertos, quantas fábricas de rações, quantas contratações. Pensa o embargo nessa área nossa, se por conta de uma febre aftosa, o impacto que vai resultar. Tá entendendo? Então, se é livre de febre aftosa, tudo bem, sem problemas. Não precisa vacinar, não. Isso aí já está resolvido. Mas se não for, tem que vacinar. Tem que fazer o que a legislação manda e pronto. Então, de forma alguma, gente, jogar a vacina de febre aftosa fora. Agora, sim, eu vou falar com vocês uma prática que eu faço. Se tem animais previstos para sair, exemplo, no meio do ano, porque é muito comum, né? Uma prática de manejo que a gente faz, depois eu vou até programar uma aula para vocês, de ajuste taxa de ovulação. No final das águas, né, que vai culminar ali com o período de maio, né, que é o final das águas, né? Esse período,
é um período de ajuste da taxa de lotação da fazenda. Então, eu vou retirar, vender, eu vou diminuir os animais da fazenda, vou abater. Então, normalmente eu programo, dou uma suplementação para esses animais, programo para eu estar descartando, abatendo alguns animais até o meio do ano. Por quê? Porque eu preciso ajustar a taxa de lotação da fazenda, diminuir a quantidade de animais. Eu não vacino esses animais que vão sair. Por questões evitar abscessos, questões de manejo. Eu acho desnecessário nessa situação. Animais que já estão próximos ao abate, eu não vacino. Então, em maio, se os animais vão sair do sistema, vão ser abatidos, não é vendidos, não. Vendido é diferente. Se eles vão ser vendidos, eles têm que ser vacinados. Mas se eles vão ser abatidos, particularmente, eu não recomendo a vacinação. Se eles vão ser abatidos até o meio do ano para fazer um ajuste da taxa de lotação. E da mesma forma, no final do ano. Se eu tiver animal saindo, indo sendo abatido, eu acho desnecessário. Entretanto, se não, vacinar e seguir o calendário natural. Dúvida até aqui? Tá tranquilinho? Respondi, Rayane. Se o produtor não quiser vacinar, pode ter um surto, sim. Se tiver qualquer sinal, qualquer suspeita, tem que comunicar na hora os órgãos oficiais. No caso nosso aqui é o IMA. No caso da Bahia, a DAB. E por aí vai. Então vamos seguindo. Toca o barco. Então tem uma baixa taxa de mortalidade, tem uma alta morbidade, né? Atinge praticamente todo o rebanho. Os prejuízos econômicos são incalculáveis, né? São gigantescos, muito prejuízo. Vai ter que ocorrer o isolamento da área, as exportações daquela área, daquela região vão ser suspensas, vão ser abatidos todos os animais afetados dentro daquela área. E, são afetados os que estão doentes e os que tiveram contato com aqueles animais. Mesmo se não tiver doente, também vai ser abatido. Salvo engano, não tem ressarcimento por parte do governo, viu? Nessa situação, é prejuízo do produtor. Formas de transmissão. Esse vírus é transmitido pelo ar, água, alimentos contaminados, saliva, leite, urina dos animais infectados. O contato direto também entre animais sadios e doentes é uma forma de transmissão. Rompimento das vesículas. As vesículas que vão formando, tanto nos carros como no úbere, elas vão se rompendo e vão liberando, né, o vírus no ambiente. O homem, né, ele pode transportar o vírus através das roupas, calçados, veículos. Então, automaticamente, tudo é uma bomba relógio. Se tiver um caso, isola tudo. Ninguém entra, ninguém sai. E abate os animais que tiveram contatos dentro de um raio de 3 quilômetros. Abate tudo. Não somente os bovinos, mas também todos os animais bioangulados suscetíveis ao vírus. Aqui tem a forma clínica da doença, né? Que é os sintomas na língua do animal, né? A boca cheia de aftas, feridas. Isso aqui impossibilita o consumo adequado de alimentos. Isso aqui já é uma forma clínica no úbere do animal, né? Um úbere acometido por febre aftosa, né? Por vesículas. Aqui no casco do animal, né? Normalmente entre os cascos forma uma vesícula e ela estourando. Ela vai estar contaminando o pasto, vai estar contaminando o solo. O animal, na hora que ele está bebendo a água no coxo ou na aguada, ele está disseminando a doença através da saliva, a urina também, o próprio leite. O animal com excesso de salivação devido à febre aftosa. Então, a prevenção, gente. Qual que é a prevenção? Vacinar todo o rebanho. Todo o rebanho. Seguir o calendário nacional para cada estado. E a partir de 6 meses, repetir a cada 6 meses. Normalmente aqui em Minas é de maio e novembro, como já disse. Mas deve seguir o calendário oficial. A vacina
elas são antígenos inativados em óleo mineral, né? Por isso que ela forma, normalmente ela vai formar um abscesso, tende a desaparecer com o tempo, porque ela é oleosa, demora a ser absorvida pelo organismo do animal. Pode causar reação vacinal, principalmente devido a questões de higiene e agulhas com cortes inadequados. Então, hoje a dosagem foi reduzida, era 5 ml, agora a dosagem está 2 ml. Graças a Deus, isso aqui, só de reduzir essa dosagem aqui já facilita demais o manejo. A vacina ela é intramuscular ou subcutânea na tábua do pescoço, aqui ó, na fotinha, está marcada em verde. Não deve se vacinar no cupim, não deve vacinar aqui ó, na área do osso lombar do animal, porque é aqui que fica o contrafilé do animal. Não deve vacinar na garupa, porque é onde está localizado os cortes nobres do animal. Então, sempre aqui na tábua do pescoço, porque também é uma carne de menor valor agregado. A gente já fala carne de pescoço, é uma carne mais barata. É uma carne, se tiver uma reação vacinal, o descarte vai comprometer de forma menos intensa a carcaça. Isso aqui já foi dito. Então, em caso de ocorrência do foco, estabelecer a área de emergência, né? Então, 25 quilômetros de onde aconteceu o foco, né? Um raio de 25 quilômetros. Vai ter que ser monitorado. Aí vai ser dividido em 3 sub-áreas, né? Áreas infectadas, áreas de vigilância, áreas infectadas, áreas de vigilância, área tampão. A área infectada é ali onde teve o fogo, 0 a 3 quilômetros. Ali, meu amigo, vai abater todo mundo. As pessoas vão ficar proibidas, o trânsito de veículos de pessoas vão ser proibidas naquela área. Ninguém entra, ninguém sai. A área de vigilância é a área de 3 a 7 quilômetros. Nessa área de vigilância, pessoal, também é proibido o trânsito de animais nessa área de vigilância, mas é permitido o abate para o consumo. Essa área de vigilância aqui, ó, que é de 3 a 7 quilômetros, é permitido o abate para o consumo dos animais, desde que tenha abatedor dentro desse perímetro. Dentro desse perímetro tem que ter um abatedor apropriado. Se o animal ele não tem sintoma, não está negativo, pode ser abatido para o consumo dentro da área de vigilância. Nessa área aqui, ó, que é a área infectada, que é no raio de 3 km, todo mundo vai ser abatido. Todos os animais bioangulados. Sintomas, sem sintomas, positivo ou negativo. Todo mundo vai ser abatido e fica isolado. Então, nessa primeira área aqui, ó, que é de 3 km, o raio de 3 km, é proibida a entrada e saída de animais, pessoas e veículos. O sacrifício de animais enfermos e os que tiveram contato com esses animais, as carcaças serão enterradas. Essa área vai passar por um processo de limpeza e desinfecção do ambiente, um vazio sanitário de 30 dias. Então, fica 30 dias lá, isolada essa área. A área de vigilância, que é no raio ali de 3 a 7 quilômetros, já teve, é mais brando um pouco, né, mas continua proibido o trânsito de animais, e é permitido o abate para o consumo dos animais que não apresentam sintomas, desde que exista dentro dessa área um abate, porque os animais não podem sair dessa área, um abatedor. Beleza? E nessa área aqui, ó, que é de 15 a 25 quilômetros, ela vai ser toda monitorada. Lá vai ocorrer um processo de monitoramento, que é a área tampão. É para impedir também tudo que vai entrar e tudo que vai sair dessa área tampão vai ser monitorado e avaliado, para impedir a difusão da doença para outras áreas, ok? Sobre febre aftosa, gente, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? O segredo de febre aftosa, gente, é vacinar. É vacinar e, em caso de ocorrência, a gente comunicar às autoridades competentes. Mas a gente tem que ter noção e saber o que é, para a gente ter argumento para conversar com os produtores depois, aí o cara vai falar, mas isso não mata. Mas aí a gente vai saber, vai explicar, vai argumentar e, de certa forma, até convencer eles a importância da vacina. E na hora de levar esses animais no curral, no tronco, para vacinar, aproveita, aí você vai falar para o produtor, não, nós vamos aproveitar, vamos acompanhar o peso do gado, vamos aplicar um modificador, vão avaliar de forma também específica a situação, estado de saúde do animal, né, estado sanitário do rebanho.
e aproveitar e aplicar essa vacina, que é extremamente importante. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho de brucelose? Qual que é o problema de brucelose, gente? Já ouviram falar? Quem conhece, quem não conhece? Fala aí, gente. Qual que é o problema da brucelose? Causa aborto em animais, muito bem. É uma zoonose também. Causa abortos, principalmente o aborto da brucelose, ele é caracterizado no final da gestação, viu? Principalmente por ser o aborto no final da gestação. Ele tem uma grande associação com o período. Isso, muito bem, Pedro, no texto final. Show de bola. Então, vamos falar um pouquinho da brucelose. É uma doença infecto-contagiosa e crônica, né? O que é crônica, gente? Você já falar, né? Algumas são agudas, outras são crônicas. Crônicas é que ela tem um período longo do curso de ação da doença. É uma bactéria, né? A febre aftosa é uma doença virótica, a brucelose é uma doença bacteriana, a brucela abortos, caracterizadas pelo aborto no final de gestação, né? E também acomete os machos. Os machos vai ter inflamação dos testículos. Tranquilo? Então, aqui eu tenho duas fotos, né? Uma aqui, ó, da placenta de vacas com necrose dos cotilédones. Tá vendo? Observa aqui a situação da placenta dessas vacas acometidas de brucelose. E aqui eu tenho uma foto aqui microscópica da bactéria, né? Do Brucella abortus. Quais os prejuízos da brucelose? É só o aborto que causa? Pode acometer, tem mais algum problema, mais algum prejuízo? Gente, automaticamente o aborto é visível. O aborto, o prejuízo é direto. Abortou, o prejuízo é gigante. Pensa só, um bezerro a menos na fazenda, será que esse bezerro daria para eu comprar todas as vacinas e vacinar o rebanho? Então, um aborto, por si só, já pagaria toda a vacina do meu rebanho, depende do tamanho do rebanho, claro, né? Mas um rebanho menor, sim. Os animais positivos devem ser descartados. Vai ter uma diminuição em torno de 25% da produção de leite. A produção de bezerros vai ser 15% menor, em caso de ocorrência de brucelose. O desempenho dos animais, ou seja, a produção de carne, vão ser 10% menor. Isso aqui, muitas vezes, não é avaliado. O intervalo, esses três aqui, normalmente, o pessoal nem passa batido. Ó, produção de carne, intervalo de parto e período de serviço, passa batido. Então, a produção de carne 10% menor, isso aí em situações de animais bovinos de corte, né? A produção de leite, 25% menor. No caso de animais positivos, o leite deve ser descartado. Os intervalos entre partos, que deveria ser de 1 ano, ele vai passar para 30 meses, ou seja, o animal vai ficar ali, ó, 2 anos e meio sem para parir, para colocar um bezerro no campo. O período de serviço, o que é o período de serviço, gente? É do dia do parto, o período de serviço é do dia que o animal pariu, ao dia que ele emprenhou novamente. O ideal é que esse período de serviço tivesse ali em volta de 60 dias. No máximo 60 dias, 45, 60 dias. Aí esse período de serviço vai subir para 90 a 330 dias. Então, o animal vai demorar para voltar a emprenhar, o seu animal vai ter problemas, um processo inflamatório, infeccioso, no aparelho reprodutivo. Isso aqui são os prejuízos diretos e indiretos relacionados à brucelose, pessoal. Como que é a transmissão da brucelose? A transmissão da brucelose se dá por secreções uterinas, principalmente as membranas fetais, gente, é zoonose, né, criaturas maravilhosas do meu coração, não vai meter a mão. Tem técnico que quer meter a mão em tudo. Não. Eu sou rústico, bruto, sistemático, mete a mão. Gente, usa luva, tem que usar luva. Não vai ficar metendo a mão em todo mundo, não, em tudo, não. Isso aí corre o risco de transmitir, pega nas pessoas sim, é uma zoonose. E as principais formas de transmissão, não precisa nem a pele, a brucelose não precisa nem estar a pele tá cortada, tá machucada, não.
ela consegue passar pela membrana da pele. Então, é uma doença que ela tem uma alta morbidade, né, no rebanho. Esses restos de placentas, esses fetos, o leite, isso aí são as formas de transmissão. Isso aí cai no pasto, o pasto fica contaminado, as aguadas ficam contaminadas, os coxos ficam contaminados, o solo fica contaminado. Então, esses restos placentários e as secreções do animal são as principais formas de transmissão da brucelose. O macho transmite a doença? Sim. Se o macho ele tiver acometido de brucelose, ele passa para as fêmeas também, através do sêmen. Beleza? Então, gente, sempre que for manipular os animais, principalmente questões de feto, as questões de ajuda, né, auxílio aos partos, usem luva. Pelo amor de Deus, não vai usar, vai mexer sem luva, não. Eu já vi veterinário indo lá e metendo a mão, só que é arriscado. Eu acho que o mais importante na gente é a saúde da gente. A não ser que você tenha certeza que o animal foi vacinado, que não tem chance nenhuma, aí fica a critério seu. No homem também ocorre, né, a principal forma de transmissão no homem é a transmissão do contato com restos placentários contaminados. Leite cru, tem gente que gosta de ir lá no curral, leva um Todd, põe lá, toma o seu leitinho com Todd, lá no curral, leite cru, é arriscado. Eu mesmo adoro quarada. Só que eu gosto de quarada, aquela quarada que pega o leite cru e bota para coalhar. Entretanto, é arriscado. Então, não é de qualquer fazenda que a gente deve fazer uma coalhada, não. Tem que saber a origem, como que é o manejo sanitário daquele rebanho. Queijo fresco também corre o risco de transmitir brucelose para o ser humano. Então, as formas de transmissão do ser humano: leite cru, né, coalhada, queijo fresco e o contato direto com os restos placentários. É normal, pessoal, a vaca ingerir a placenta após o parto? É normal. Isso aí é uma forma dela evitar, né? Normalmente a placenta ela atrai predadores, cachorros ou animais selvagens podem vir a atacar a cria, né? Então, a forma de a vaca, né, no caso, ingerir a placenta após o parto é normal, é uma forma de proteção da cria e também de repor alguns nutrientes que ela perde durante o parto. Tá tranquilo, gente? Tá fácil? Ninguém tá perguntando? Alguém perguntou e eu não vi. Não, tranquilo. A aula é tranquilaça, não é difícil, não. Mas eu acho de extrema importância a gente acompanhar e entender um pouquinho sobre as principais doenças. Eu tenho certeza que vocês vão ter disciplinas que vão trabalhar de forma mais aprofundada nessa questão de bactérias, de vírus, e por aí vai. Mas, como são as principais doenças relacionadas à bovinocultura, eu vou comentar todas e as formas de prevenção e, no mínimo, as formas de identificação dessa doença. Os sintomas no ser humano: febre, inchaço das juntas das articulações, inflamação dos testículos e suor noturno. Isso aqui são sintomas no ser humano, viu? Sintomas nas vacas: acometidas de brucelose, aborto, principalmente ocorre entre o sexto e o sétimo mês de gestação, né? E ocorre também a retenção da placenta. Então, retenção de placenta e aborto é uma característica típica de brucelose. Nos machos pode ocorrer orquite, né? E também a inflamação das juntas, né? Artrite. Aqui tem um testículo com orquite. Controle. Controle. Qual é o controle, gente? O principal controle é o quê? Vacinação das fêmeas. As fêmeas elas devem ser vacinadas. Presta atenção nisso aqui. As fêmeas elas devem ser vacinadas entre o terceiro e o oitavo mês de idade. É uma vacinação obrigatória. Os machos não precisam ser vacinados. Por que os machos não precisam ser vacinados? Porque os machos, quando eles são vacinados, eles correm o risco de desenvolver a doença e transmitir para o rebanho. Então, não deve vacinar os machos. Não vacinar as fêmeas com mais de 8 meses de idade. Por quê, professor? Porque corre o risco dela dar depois um falso positivo. Aí você vai descartar um animal. Então, certo é vacinar 3 a 8 meses de idade. Essa cepa aqui utilizada é a B19. A vacinação deve ser acompanhada pelo médico veterinário. É necessário que as pessoas que forem realizar essa vacinação contra a brucelose,
passe por um treinamento. Esse treinamento é realizado por um médico veterinário habilitado e competente. Por quê, pessoal? Porque se você furar a agulhinha ali, ó, você está vacinando brucelose, você pega a brucelose. Se você for tirar o ar da seringa ali, ó, e cair uma gotinha ali na boca, qualquer mucosa no olho, você é acometido de brucelose. Então, precisam ser treinadas as pessoas. É só eu vou comentar, viu, Pedro? Então, é só o médico veterinário que pode vacinar? Não, não é. Mas as pessoas que forem vacinadas, elas precisam ser treinadas. Inclusive, tem curso do Senar que treina e habilitam pessoas, que estão em vaqueiro, a realizar esse tipo de procedimento. Mas não é recomendada a aplicação o uso, sem o uso da. Sem as técnicas corretas. Beleza? As técnicas são nada mais é do que os cuidados. Aí o Pedro perguntou aqui, deixa eu ver a perguntinha do Pedro. Atualmente já tem a RB51, que é permitido vacinar animais acima de 8 meses. Sim. O grande lance dessa RB51 é o tipo de aglutinante dela. E aí ela não reage aos testes. Ela não dar um positivo ou um falso positivo. Porque o que mais acontece é o que? O falso positivo e eu tenho que descartar esses animais porque tem positivo para brucelose. Essa RB, ela não apresenta esse risco. E ela também tem sido utilizada também em forma de tratamento, embora a recomendação é o descarte dos animais. As fêmeas, as bezerras vacinadas contra a brucelose, elas têm que receber aqui, ó, do lado esquerdo da face, né? Vou mudar aqui, coloquei cara da face. A letra V. Essa é a letra V. E o último número do ano de vacinação. Esse animal aqui, à minha direita, que ano que ele foi vacinado? Que ano que esse animal foi vacinado aí, pessoal? Fala aí para mim, pode ser no chat rapidinho. Ó. Esse aqui, esse Nelore. 2014, muito bem. Valeu, Leonel. Valeu, Pedro. 2014, não tem segredo. Então, colocou a letra V e o ano de vacinação na face do animal. Automaticamente dá para você saber a idade das fêmeas com relação à data de vacina da brucelose, beleza? Aqui foi o que Pedro comentou, né? A RB 51 pode ser administrada em animais adultos. Ela também ajuda no controle da brucelose, no tratamento, né? O governo precisa mais, não? Bacana, Artuzão. Boa colaboração. Eu não tinha essa informação, o governo não precisava mais, não. Show de bola. Então é só o ano? Então pronto. Valeu pela participação aí, Arthur. Deixa eu mudar aqui logo na minha aula aqui, que eu já não. Para não ficar. Pronto. Atualizar. Então, essa RB51, ela não induz a formação de anticorpos aglutinantes e não interfere nos resultados dos testes. Então, ela pode ser utilizada em animais acima de 8 meses de idade. Tranquilo. Como controlar a brucelose no meu rebanho? Como controlar a brucelose no meu rebanho? Exames anuais. Tem que fazer exame anualmente. Isso aqui já é uma situação para gato de leite, viu, pessoal? Uma situação de gato forte. Só introduzir no rebanho animais negativos. Se eu for adquirir algum animal, eu peço o teste desse animal ou exija que ele tenha sido o vizinho, né? Agora não é necessário, ou o ano que ele foi vacinado contra a brucelose lá na face esquerda do animal. Casos de abortos de restos placentários devem ser enterrados e queimados. A área onde ocorreu aquele aborto deve ser desinfetada, né? Utilizar desinfetantes, pode ser utilizado aí o cal virgem para desinfetar a área. Isolar e examinar todas as fêmeas que abortaram, isso é importante, realizar os exames. Marcar os animais positivos com a letra P do lado direito da face do animal. Tá vendo aqui a fotinha? Letra P, os animais positivos. Então, antes de realizar a vacinação, o pessoal deve ser treinado, manusear
Mas que é? A possibilidade de um animal, mesmo vacinar de acordo com as recomendações, apresentar um verdadeiro positivo? Sim, a possibilidade. Depende muito. Aí está relacionado à qualidade da vacina e forma de administração, forma de armazenamento, a qualidade da vacina, isso tudo influencia no resultado. Pode acontecer, viu, Pedro? Não, tem, não pode. É possível. Não é normal. Então, gente, os cuidados que as pessoas devem ter: passar por treinamento adequado antes de realizar a vacinação, manusear os restos e fetos placentários sempre com luvas, né? Queimar esse material e desinfetar a área onde ocorreu o aborto. Não consumir alimentos crus, né? Carne, leite. É muito pouco provável que a transmissão, principalmente pela carne, né? Não é pouco provável, é mais ocorre mais facilmente e naturalmente pelas secreções, o leite é uma secreção, então o leite cru realmente é uma forma de transmissão para o homem. E, só que é o seguinte também, a 65 graus Celsius, a bactéria morre, ou seja, uma mornadinha ali que dentro do leite, me esquentou, já elimina o risco de contaminação, viu, pessoal? Então, sempre descartar os animais positivos do rebanho. Aqui tem uma fotinha, né, ilustração, como evitar, né, vacinar os animais de 3 a 8 meses. Cuidado no momento de vacinar, a vacina é perigosa ao ser humano, transmite facilmente para o ser humano. Sempre que for manusear os restos fetais, e o feto e a placenta, usar luvas para evitar contaminação. Não consumir alimentos crus, né, carne e leite, porque pode ocorrer o risco de ser acometido por brucelose e o abate e abater os animais positivos. Após o contato com material suspeito, sempre lavar as mãos com água e sabão, queimar os restos placentários e fetos, desinfetar o local onde ocorreu o aborto, já falei isso aí. Somente introduzir no rebanho fêmeas vacinadas ou com atestado negativo de brucelose. Dicas importantes, né? Lavar as mãos, já foi dito. Queimar e desinfetar a área onde ocorreu o aborto, queimar o feto e os restos placentários. E sempre exigir lá um laudo de um veterinário, após o exame, um laudo, fala que esse animal está livre de brucelose. Ou que ele foi vacinado. Beleza? Sempre que abortar no final da gestação é brucelose? Não. Tem outras doenças também que causam aborto no final da gestação. Aí, por exemplo, leptospirose, PVD, né, que é diarreia viral bovina, rinotraqueite infecciosa bovina, que é IBR. Então, outras doenças podem causar aborto no final da gestação. Entretanto, a mais comumente e a mais trabalhada tem sido a brucelose. Beleza? Eu vou parar por aqui. Eu ia falar de clostridiose, mas vou deixar para falar sobre clostridiose nas próximas aulas. Tranquilo? Pessoal, se vocês conseguiram entender, tá interessante. É importante que vocês acompanhem, participem. O foco meu é simplificar ao máximo, de forma que vocês consigam trabalhar em nível de campo de forma perfeita. Eu estou vindo, né, meu objetivo é facilitar a vida de vocês. Quem quiser trabalhar, quem quiser na área de agricultura, acompanhe as aulas, que eu garanto, 100% de certeza, quem estiver acompanhando, participando das aulas, vai aprender, não vai ficar prejudicado por quando que é online. Agora, eu não consigo ir lá na casa de cada um, falar para prestar atenção, para sair do WhatsApp, para sair do Instagram, não, viu? Então, tá na mão de vocês. Nunca teve tão na mão de vocês o aprendizado. Eu estou tentando fazer minha parte aí. Joguem duro, viu?